Olá, meu nome é Janaína Quintal e a gente está aqui hoje para gravar mais um vídeo da nossa sequência de aprendizado, de como confiar em Deus, de como nos tornarmos mais próximos daquele desenho que Deus fez por nós quando nós fomos criados em seu amor. Então conta-se uma história, na época da Idade Média, que os jogadores eles eram levados a uma praça, fazia-se um tablado, e nesse tablado eles colocavam o juiz, aquelas pessoas que iriam dar o seu parecer, como se fossem os jurados de hoje em dia, o promotor que iria acusar, só não tinha figura do advogado de defesa. Teria que ser o próprio réu a fazer, o próprio que seria executado a fazer a sua defesa ali naquele momento. E assim foi feito com um homem que foi injustamente acusado. Ele foi levado por pessoas más e colocado numa situação muito parecida com que se aquilo que ele tinha feito era verdade, quando na realidade não era nada daquilo. Aquilo que tinha acontecido era uma armação que fizeram para que ele fosse culpado. E aí, ele na inocência dele, ele disse ao Senhor: Senhor, tu sabes que nada fiz de errado nessa história, que a vós somente sabe o meu coração, a minha dor e o meu sofrimento de estar sendo julgado por um crime que eu não cometi. Estou sendo levado pela mão desses maus homens. E ele ia pelo caminho falando com Deus, naquela gaiola com grade. Quando chegaram perto do tablado, todo o povo reunido, aquelas pessoas todas, muita gente, reuniram de várias vilas ao redor, e aquele burburinho de vozes, e ele ainda mais nervoso, porque ele sabia que as pessoas que estavam julgando-o já tinham tomado partido do mentiroso que contou a história, daquele que armou tudo para que aquele inocente fosse culpado. E naquele momento em que ele estava para ser julgado, o coração dele sabia que o destino dele era aquela forca já preparada para ele ali próximo. Mas mesmo assim, ele falou que queria confiar em Deus e continuou seguindo o caminho até o local onde seria feito o julgamento. Tudo preparado, tudo certo. Algumas pessoas só que sabiam ler e escrever, não eram todas, mas tudo armado. E chegou um momento em que todos disseram: ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. E aí naquele momento o juiz falou para o promotor que fez aquela defesa, alegando tudo a favor. Afinal de contas, aquele que fez a armação convenceu a todos ao redor da culpa daquele inocente. E aí foi a vez do juiz se manifestar e disse para ele: olha só, para dizer que eu sou misericordioso, mostrava para o povo: oh, que juiz bom, que juiz bom. E ele disse assim: eu vou te dar a chance da sua apelação. E então esse pobre homem disse: eu apelo então ao Senhor. E o Senhor é quem fará a minha defesa. Aí o juiz riu, o promotor riu, todo mundo riu, menos ele que naquela aflição rogava no seu coração: Senhor, Senhor, eu confio a vós a minha vida, foste tu que me deste. Tu sabes o que eu vivo, tu sabes a minha inocência. Então, naquele momento, o juiz elevou 2 papéis escritos: culpado e inocente. Vejam, mostrou a todas as pessoas: culpado, inocente, e eles não sabiam ler direito, né? Mas sabia que aquele era culpado, inocente, mas o juiz mostrou assim, tipo assim, meio que rápido demais, sabe? E não se viu exatamente o que estava escrito. As pessoas eram iletradas, né? E esses 2 papéis foram dados para esse senhor, que ele era um fazendeiro, ele tinha certas posses e ele sabia ler e escrever. Quando ele pegou os 2 papéis que o juiz mostra, em cada papel, nos 2, estava escrita a palavra culpado, culpado. E ele olha para o céu e fala: Senhor, não tem jeito, serei culpado de qualquer papel que eu tirar. Aí o juiz faz aquela festa, aquilo tudo, com aquelas pessoas todas, aí o promotor pega a bandeja com os 2 papéis escrito culpado e diz assim: olha só, estamos todos prontos aqui então para acusar esse homem disso. O que? O papel que ele tirar vai ser o julgamento dele. Não era exatamente um promotor de hoje, não era exatamente um juiz de hoje, nem um júri exatamente como o nosso, mas é para a gente entender melhor. E aí aquele promotor vai e dá os papéis para que aquele homem tire aquilo que vai ser definido. Mas embora
o povo achasse que era culpado inocente, o que ele tirasse seria, ele sabia que estava escrito culpado em cada um dos dois. E o juiz em pé do lado e o povo naquela expectativa, né? Aí ele escuta uma voz bem suave, bem breve, bem sorrateira no seu coração. E ele fala assim, ele não consegue ouvir direito, ele fala: Senhor, veja, qualquer papel que eu pegue, eu serei culpado. E aí a voz torna a repetir para ele: coma um papel. Aí ele falou assim: que? Engula um papel. Aí ele pega um papel e engole rapidamente. Aí o juiz: como pode? Você não poderia ter engolido o papel. O promotor fez aquele escândalo, aquilo tudo. Então eles começam a gritar: como é que nós vamos saber agora se ele é culpado, se ele é inocente? Como saberá? Teremos que fazer um novo julgamento? Aí uma pessoa do povo levanta e diz: não, é fácil. É só abrir o papel que sobrou. O que ele engoliu é aquilo que ele é. Veja, se eles, quando abrissem o papel escrito culpado, o que ele engoliu era inocente. Às vezes, a gente se vê em diversas dificuldades na vida, às vezes a gente se vê julgado, às vezes a gente se vê condenado, às vezes as pessoas armam para nós, às vezes as pessoas conseguem convencer todos ao redor, mas Deus está olhando por você. Deus sabe a verdade da sua inocência. Por isso que na hora da definição de tudo, quando tudo estiver lá na praça para ser julgado, você pode ter certeza que o papel que você engoliu é inocente. Você vale muito para Deus. Se cuide.